Pode tirar a capa do meu celular para ficar bom. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta nesta manhã de domingo muito especial, que é o domingo do Dia das Mães. Desde já, nós queremos parabenizar todas as mamães do Templo da Bênção e daquelas que estão nos acompanhando através dessa plataforma em Belém do Pará, no interior do estado, em todo este Brasil. Que o Deus Todo-Poderoso possa abençoar cada uma das mães, cada uma das irmãs, cada família que nesta manhã vai nos acompanhar nesta sala de aula, nessa escola bíblica dominical. Eu gostaria nesta manhã de rogar as bênçãos de Deus sobre cada um dos irmãos. Eu convido você a reunir a sua família para junto compartilharmos a palavra do Senhor nosso Deus, que as grandes bênçãos de Deus possam estar dentro do seu lar nesta manhã. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, na manhã deste domingo, um domingo tão especial, ó Deus, que é o domingo em homenagem ao dia de todas as mamães. Deus eterno, aquela que tu deste, meu Pai, o privilégio de gerar filhos, ó Deus, e abençoar esta nação. E aqui estamos nós, fruto, Senhor, da tua benevolência na vida de cada mamãe. Deus eterno, assim peço a tua graça sobre cada um dos meus irmãos, sobre a vida de cada professor, sobre a vida de cada aluno, meu Pai, em especial da família do Templo da Bênção, na pessoa do seu pastor Aladim Miranda e sua família. Deus querido, que possa abençoar, Senhor, a cada um de nós nesta manhã, que a tua graça seja derramada nesses minutos, deste domingo todo especial para a tua igreja. Agradecemos, Senhor, pelos milagres que já tem acontecido, meu Pai, em nosso meio. Deus eterno, que a tua bênção continue sendo derramada sobre o teu povo. Assim nós oramos, agradecidos, Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja abençoado, queridos irmãos, queridos professores e alunos, a nossas crianças, aos nossos adolescentes, aos nossos jovens, a nossos irmãos, nossas irmãs, a grande família da plenidade. Nesta manhã quero desejar a graça de Deus sobre vocês. Estamos com muitas saudades e pedimos as bênçãos do Senhor, que em breve nós retornemos às nossas salas de aulas, que o Senhor possa nos dar essa graça, estarmos juntos novamente para compartilharmos do calor dos irmãos e abraçar cada um dos irmãos e continuar esta grande obra, que é a obra do Senhor nosso Deus. Queridos irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa lição. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos, e aos irmãos que estão nos acompanhando, nós estamos já na lição de número 6, já estamos no 7º domingo que estamos fazendo a nossa escola dominical através dessa plataforma. Mas o Senhor tem abençoado cada um dos irmãos que tem acompanhado esta missão da nossa escola bíblica dominical. Então, hoje a lição de número 6 tem como tema a luta contra a carne, e o nosso texto áureo encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 7, versículo de número 18, que diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem estar em mim, mas porém o efetuar, não porém o efetuá-lo. Romanos capítulo 7, versículo 18. E a nossa verdade prática nos diz assim: devemos lutar para fortalecer nosso espírito ao invés da carne. Então o tema de hoje é a luta contra a carne, e é uma continuidade da lição passada, que nós focamos no ponto da regeneração. Para quem está nos acompanhando, todo esse contexto da carta de Paulo aos Romanos, ele trata sobre plano de salvação. Então, plano de salvação, talvez você já tenha decorado, estamos repetindo para pacificar nas nossas classes. Esse contexto, o plano de salvação, ele passa pela graça sois salvo, isso não vem de vós, é dom de Deus. Avança pela conversão, é aquilo que parte de cada um de nós, a decisão que o homem tem que fazer diante de Deus.
Depois somos alcançados pela justificação através da pessoa de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E aí então chegamos na regeneração, que falamos na lição passada. A regeneração é a mudança de natureza, é aquilo que nenhum de nós conseguimos de nós mesmos fazermos ou termos algum resultado. É uma ação direta do Espírito Santo. Mais uma vez que isto acontece, uma vez que nós deixamos que o Espírito Santo atue nesse processo, na mudança de natureza, daquilo que nós falamos, apresentamos no domingo passado, no encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um líder religioso, no entanto, ele precisava entender da existência desse processo de regeneração, e Jesus foi bem claro para ele. E João registra no seu livro, no capítulo 3, Jesus dialogando com Nicodemos: olha, Nicodemos, aquele que nascer da água, que é a palavra de Deus, e do Espírito, que é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não pode entrar no reino de Deus. Essa conversa com Jesus, com Nicodemos, não queria dizer que Nicodemos estava fora do plano de Deus, não. Jesus queria falar para Nicodemos que há uma necessidade de passar por esse processo de regeneração, da transformação através da palavra. A propósito, o apóstolo Paulo, desta mesma carta de Romanos que estamos estudando, ele escreve mais à frente no capítulo 12, no versículo número 1 e número 2, ele diz: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja que o apóstolo Paulo ele coloca essa responsabilidade para o homem. Rogo, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo. É um esforço como tem que fazer depois que o Espírito Santo ele passa a habitar na nossa vida. Então esse processo precisa ser acompanhado através da ação da palavra e do Espírito Santo. Aí ele diz ainda no versículo 2 de Romanos 12, ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor nosso Deus. Então, o que Deus quer de nós é que nós alcancemos esse plano de salvação. Então, ele não só para na regeneração, mas ele avança para a santificação, que é um tema que vamos ver nas lições mais à frente. E a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá ao Senhor. Então não tem como passar para a santificação sem passar pelo processo de regeneração, da mudança de natureza. Por isso que algumas pessoas não entendem como isso acontece. Como que uma pessoa consegue ter a sua vida transformada, mudada, porque é uma ação do Espírito Santo. Aí sim ela vai passar pelo processo de santificação, que é o processo que a igreja está vivendo. E a santificação ela divide pelo menos em 3 tópicos. Separação, é exatamente isso que está acontecendo nesse momento. Nós não estamos reunidos em um templo físico, mas estamos cada um em nossas casas, separados. Então o processo de santificação é uma separação do homem a só com Deus. E tem mais um ponto, que é a dedicação. Há uma necessidade no esforço e a consagração, que aí passa então pela leitura da palavra, pelo jejum, pela oração, por o propósito de Deus para com o homem. Aí sim então a redenção é o resgate de Deus, tirando a igreja aqui da terra, que pode ser individualmente, pode ser a qualquer momento, ou pode ser no dia do arrebatamento, com toda a igreja. E por último, a glorificação. Então você observa, querido aluno, que o plano de salvação ele é extenso, ele não para só na conversão. Pela graça sois salvos, a graça de Deus está estendida. Nós estamos na dispensação da graça. Depois dessa dispensação, vem a dispensação do juízo final. Mas enquanto estamos na dispensação da graça, a porta está aberta. Por isso, a igreja não parou, a igreja ela continua viva. Como organização, algumas estão até com suas portas fechadas, mas como organismo, a igreja está viva, porque ela é o corpo de Cristo. Por isso, a palavra de Deus está sendo ainda anunciada. Então, não para só na conversão, aí avança pela justificação, regeneração, santificação, redenção e glorificação. Esses são os 7 atos redentores da salvação. Esse é o contexto
da carta de Paulo aos Romanos, que estamos estudando algumas partes dela em alguns domingos já. Não todo o assunto, porque este assunto já foi estudado em anos passados. Então nós estamos trazendo só alguns tópicos relevantes deste assunto. Por isso você pode até pegar o seu caderno de anotação para registrar alguns versículos correlatos desse texto, que vai ajudar para um estudo mais aprofundado. Você pode aproveitar esse momento que você está em sua casa para, durante a semana, estudar um pouco mais esse assunto. Então o assunto de hoje, ele fala sobre a luta contra a carne. Aí a pergunta que fica: quem vencerá essa luta? No final do estudo, né, nós vamos ter uma sugestão pela própria palavra do Senhor: quem vai vencer essa luta? E a nossa leitura bíblica, apóstolo Paulo, o nosso comentarista, ele traz aqui em Romanos capítulo 7, você observa que a cada domingo nós estamos estudando os capítulos, então, e dentro dos capítulos alguma parte dele, não todo. Nesse momento, nesse contexto, o comentarista ele traz do versículo 14 até o 20. Se você não tem essa revista, mas está nos acompanhando, você pode então acompanhar na sua Bíblia. Romanos capítulo 7, versículo 14, diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro ou o que eu quero, sim o que eu detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, em minha carne, não habita bem nenhum. Porque o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Então o homem ele quer fazer o bem, mas para ele efetuar uma necessidade da ação do Espírito Santo, do esforço maior dele, deixar que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar. E é um ponto que nós vamos nos aprofundar um pouco mais à frente, que é o poder da regeneração. Por isso é a continuação da lição passada, que falamos na regeneração, dentro desse processo de salvação. Mas na regeneração existe um poder que vai dar oportunidade, subsídio para você vencer essa luta, que é o tema da nossa lição, a luta contra a carne. Por isso que ele diz aqui no versículo 18 da leitura bíblica: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, no meu esforço, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim. O homem quer fazer o bem, não porém o efetuá-lo, porque para efetuar nós precisamos do poder do Espírito Santo. Continuando, versículo 19, Romanos 7: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero. Então o homem faz o mal não porque ele quer, porque o pecado leva ele a essa concupiscência, ou seja, o desejo exagerado, o desejo além da conta. Esse faço. Por isso que é essa luta entre a carne e o espírito. Mas, versículo 20, o último versículo da leitura bíblica: mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, há uma necessidade desse processo. É por isso que existe, depois da regeneração, o processo de santificação, que é o processo constante da igreja, dia a dia, até o dia da sua redenção, até o dia em que Deus vai retirar cada um de nós aqui da terra individualmente. Pode ser a qualquer momento, pode ser agora, ou no arrebatamento da igreja. Mas esse processo, essa luta contra a carne e o espírito vai estar sempre diante de nós, queridos alunos. Esse é o contexto da lição de hoje. Então, como introdução, nosso comentarista, você pode acompanhar na sua revista. Então, no capítulo 6, que estudamos na lição passada, Paulo usa a figura da escravidão para comparar o serviço ao pecado com o serviço a Deus. Nesse capítulo, ele usou, ou seja, agora no capítulo 7,
ele usa a figura do casamento para mostrar que estamos livres da lei e pertencemos a Cristo, porque a igreja é a noiva, Cristo é o esposo. Uma vez que nós estamos ligados a Cristo, nós pertencemos então a um só corpo, ao corpo de Cristo, obedecendo assim o Espírito de Deus. Por isso nós falamos no início da ação do Espírito Santo, nesse poder regenerador, que vai fazer cada um de nós vencer essa luta contra o pecado, que é o tema de hoje. E aqui então, ele no tópico 1, ele vai falar da validade da lei. Ou seja, Paulo introduziu neste capítulo uma ilustração que é a do casamento, essa união, desse voto, né? Nós estamos avançando um pouco, e aí ele vai tratar no versículo 1 do capítulo 7 até o 3, diz assim: porventura, a analogia desse fato com o casamento, porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Então, esse é o contexto, esse exemplo que o apóstolo Paulo traz para ilustrar essa doutrina. Ele usa a regra social da indissolubilidade do casamento, é indissolúvel. Assim como a lei tem domínio sobre o homem, da mesma forma a mulher está ligada à lei ao marido. Por essa razão, ela não poderá se casar com outro homem enquanto o marido viver, e se isso vier a acontecer, ela só se tornará adúltera, morrendo o marido, e ela estará livre para contrair novas núpcias. Ele está dizendo então que existe essa ligação, esse relacionamento, esse contexto, esse exemplo de trás do casamento com a união da igreja com Cristo. Ele avança mais à frente e diz assim: quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, ou seja, segundo a carne, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. Por isso que o salário do pecado é a morte, porque a lei, ela leva o homem, né, ao pecado, e o pecado ele vai levar à morte. Os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. Porém, agora estamos libertos, porque já morremos para aquilo que nos aprisionava. Então, quando nós fomos alcançados pela graça, nos convertemos a Cristo, fomos justificados pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. O apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, no versículo 18 e 19, que nós não fomos comprados com prata nem com ouro, mas com precioso sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro imaculado e contaminado, derramado por nós, derramado pelos nossos pecados. Então, o pecado que nos aprisionava, nós já morremos para ele. Agora somos livres para servir a Deus de uma maneira nova, como nós estudamos na lição passada, uma nova vida, uma nova atitude, obedecendo o Espírito de Deus que cumpre a lei em nós. Ou seja, o Espírito de Deus vai fazer com que a palavra, por isso que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Nós estamos falando aqui a palavra do Senhor, estamos ensinando aquilo que a palavra de Deus diz, mas quem vai convencer que tudo isso que estamos falando aqui é verdade, não sou eu, não é nenhum pastor, é o Espírito Santo de Deus que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, que ele precisa entregar a sua vida a Deus, que ele precisa se render, né, à lei de Deus, ele precisa ser alcançado pela graça de Deus, ele precisa confessar o nome de Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus deixou escrito em João 14 que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não passar por ele, se não ser por mim. Então ele é o caminho, ele abre a porta, ele abre o leque para que o poder regenerador do Espírito Santo possa mudar a nossa natureza, e o Espírito Santo nos ajudar a vencer o pecado, nos ajudar a vencer a carne, e então passar por esta vida até chegar na nossa redenção. Então o apóstolo Paulo, ele disse: agora somos livres para servir a Deus de uma maneira nova,
com uma nova oportunidade. Isso Deus dá para cada um de nós. Ele oferece para ti que está nos assistindo nesta manhã, que ainda não conhece essa novidade de vida através da pessoa de Jesus Cristo. Como isso acontece? Obedecendo o Espírito de Deus que cumpre a palavra de Deus em nós. Então, aqui ele trata da validade da lei. Mais à frente, no tópico número 2, diz assim: a lei, né, ela vai estimular o pecado. Paulo declara que a lei despertou nele toda a concupiscência, o desejo exagerado. Quando disse que outrora sem lei vivia, que se fez referência à sua infância, mas disse, mas vindo o preceito, ou seja, a lei, o mandamento, fez referência à expressão aramaica que significa filho do mandamento. Trata-se de uma cerimônia religiosa judaica da maioridade espiritual que o menino completa com a idade de 3 anos e faz pela primeira vez a sua leitura bíblica do Torá, que é a lei de Moisés. Ele passa a ter conhecimento da lei, ele passa a saber o que é o certo e o que é errado através da lei. Aí sim ele vai tomar as suas decisões acertadas ou não. Então, os judeus, como o apóstolo Paulo está escrevendo isso aos judeus, a carta de Paulo aos Romanos, ele escreve aos judeus que estão em Roma, ele escreve aos gentios também que estão em Roma, a esses dois grupos, mas especificamente ele está tratando isso para os judeus que ele estava em Roma. Ele diz assim: os judeus dizem que a partir daí o menino passa a ser responsável pela sua vida espiritual diante de Deus. Por isso que é uma luta contra a carne. Pastor, mas meus pecados já não foram perdoados. Como que ele continua atuando? Porque o mundo jaz no maligno. Nós precisamos então abandonar tudo isso e deixar que o Espírito Santo nos ajude a vencer essa luta a cada dia. Tendo passado então por esse ritual judaico, ele confessa o apóstolo que reviveu o pecado e eu morri. Assim Paulo era antes, nos tempos passados, quando era fariseu. A razão é que naquela época ele estava sem a lei. Ele tinha a letra da lei, mas não possuía o significado espiritual dela. E aí então Paulo vai ter algumas experiências nesse contexto, porque ele conhecia a lei, mas ele não sabia do resultado dela, da ação dela, né? Então, continuando o subtópico número 2, os itens mencionados na lei apontavam para o caminho da retidão, aquilo que é certo e o que é errado, né? A palavra de Deus, ela vai dar o norte para o que é certo e o que é errado, para a pessoa decidir. Deus não vai forçar ninguém a servir a Ele, mas ele traz a palavra. Ele apresentou Cristo, o plano de salvação. Nós falamos no domingo, alguns domingos retrasados, né? Deus é justo porque ele tem a lei, mas ele é justificador. Ele preparou o plano de salvação para mim e para você através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele vai ter essa experiência porque ele teve um encontro com Deus. Está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que Deus foi ao encontro de Paulo e ali então a sua vida foi mudada. Ele ficou 3 dias cegos ali, fisicamente, mas para que ele fosse tratado depois. Então a vida dele foi outra. Ele deixou de ser um perseguidor da igreja para ser um desbravador, e depois ele foi perseguido também, mas houve uma mudança de natureza na vida de Paulo. Paulo, ele não era muito aceito pelos religiosos, porque ele era um perseguidor, mas então ele foi tratado, foi mudada a natureza dele. Então os itens mencionados na lei apontavam para o caminho da retidão, logo eles apontavam para a vida. A palavra de Deus, ela aponta para a vida. Nós estamos falando aqui porque nós queremos que a vida de Cristo possa estar no seu lar, possa estar em você. E Deus, muito mais que nós, quer que isso aconteça. Quando, porém, o pecado passa a reinar em nossa natureza, o comentarista lhe traz aqui esse contexto, a lei se torna para nós apenas juízo e morte. Quando procuramos observar a lei, a palavra de Deus, né, nós somos enganados pelo pecado, que mortifica
a vida espiritual. Paulo viveu essa contradição tremenda quando praticava o judaísmo. O mandamento foi ordenado para a vida, porém, disse ele, achei eu que era para a morte, ou seja, o pecado me enganou. Este era o mandamento que estava ordenado para a vida, mas provado para a morte. As mesmas palavras, para alguns era ocasião para a vida, era para outros uma ocasião para a morte. A única prevenção contra este mal, e aí então nesse contexto, que é o âmago da nossa lição, que é o ponto principal desta manhã, que é o poder regenerador, ou seja, o antídoto, a vacina contra o pecado para vencer essa luta. O apóstolo Paulo ele traz essa experiência quando ele registra em Romanos. A única prevenção contra este mal é a submissão, escute bem, incondicional ao Espírito Santo. O que Paulo chama em andar no Espírito, que cumprirá a lei de Deus em nós, porque se somos guiados pelo Espírito, não estamos mais sobre o domínio da lei. Aqui nós temos já uma pergunta de um dos nossos alunos, o Rafael, diz: é correto dizer que na luta entre a carne e o Espírito vence quem for mais alimentado? Certamente, nós vamos mais à frente a dizer, mostrar quem é que vai vencer essa luta. Alimentados é a palavra de Deus. O apóstolo Jesus Cristo, na conversa dele com Nicodemos, olha Nicodemos, aquele que vai nascer da água, que é a palavra, ou seja, deixar que a palavra de Deus atue na vida dele, e do Espírito, ou seja, da ação do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então quem vai vencer essa luta é quem é mais alimentado pela palavra de Deus. A propósito, o apóstolo Paulo, nós falamos no início, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12, versículo 2, diz assim: não os conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Eu e você, uma decisão pessoal, um esforço, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, a palavra de Deus, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. A palavra de Deus nos traz, registrada em Provérbios, uma orientação para nós ensinar o menino. Ensina o menino, ou seja, no caminho que ele deve andar, para que quando ele chegar na maturidade não vai se desviar dele. O que é ensinar? Uma palavra, a tradução da palavra ensinar do hebraico é inculcar na cabeça da criança, na mente da criança, porque o pecado, a concupiscência, o desejo, ele vai atuar na mente. Então, se a sua mente está protegida, aí você pode fazer a ligação, já respondendo a pergunta do aluno, quando o apóstolo Paulo ele vai apresentar as armaduras de Deus. Então, nós estamos falando de luta. Então, vamos falar de armaduras. O apóstolo Paulo, quando ele registra isso aos Efésios, capítulo 6, ele está falando das armaduras de Deus. E uma da primeira armadura qual é? O capacete da salvação, a proteção da mente. Sua mente precisa estar protegida de tudo que está ao seu redor. Como eu vou proteger a minha mente? Você vai voltar lá para Romanos, capítulo de número 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou seja, do alimento da palavra, de se alimentar da palavra, de degustar a palavra, de viver a palavra, e ela vai fazer com que você vença as adversidades. Então, essa a resposta, ele já fez a pergunta, mas a resposta está na própria pergunta, né? É correto dizer que na luta entre a carne e o espírito vence quem for mais alimentado? E eu complemento, sim, através da palavra do Senhor nosso Deus. Mais à frente vamos trazer o versículo para ratificar a sua dúvida, nosso aluno. Então, continuando aqui, a prevenção, o antídoto para que você vença essa luta, para que você seja vacinado, né? É a submissão incondicional ao Espírito Santo, o que o apóstolo chama em andar no Espírito, ou seja, o que cumprirá a lei de Deus, que vai obedecer a palavra de Deus em nós, porque somos guiados pelo Espírito. Se somos guiados pelo Espírito, não estamos mais
sob o domínio da lei, ou seja, sobre a ação do pecado, mas sim sobre o domínio do Espírito Santo. E aí a gente vai fazer uma ponte agora, um pouco desse contexto, até porque nós já estudamos esta lição, mas aqui ele é o objetivo da nossa lição, que é a nossa verdade prática. Olha o que diz a verdade prática: devemos lutar para fortalecer nosso espírito ao invés da carne. Ou seja, nós precisamos estar vacinados, precisamos estar prevenidos, e a única prevenção é a submissão incondicional ao Espírito Santo. E aí o comentarista ele traz aqui essa ponte desse contexto, quando o apóstolo Paulo registra na sua carta aos Gálatas, no capítulo de número 5. Você pode nos acompanhar na sua mídia ou na própria Bíblia. No versículo de número 1 e depois ao 16, ele fala assim no versículo 1: para a liberdade que Cristo nos libertou, permaneceis firme e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão, ao jugo do pecado. E aí ele vai passando mais à frente, está falando sobre a lei ou Cristo. No versículo 13 ele diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre um só preceito, a saber. No versículo de número 16: digo, porém, e aqui está a vacina, aqui está o antídoto, a prevenção, para que você vença essa luta. Gálatas 5,16: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita, ou seja, a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Então essa luta existe. Apesar que você já foi perdoado, já fomos perdoados, já fomos regenerados, já fomos justificados, mas essa luta ela vai ser constante. Esse é o contexto da lição desta manhã. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Então o homem quer adorar a Deus, o homem quer servir a Deus, a alma quer servir a Deus, mas a carne, ela quer servir ao pecado, ela quer servir ao mundo, e essa luta é constante. Por isso ele fala: mas se sois guiados pelo Espírito, Gálatas 5,18, não estais sob a lei. E aí ele fala: as obras da carne, as que são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro que já outrora vos preveni. Por isso que o comentarista ele fala sobre a prevenção, a única prevenção contra este mal, contra todas essas ações da carne, contra todas essas obras da carne que nos rodeia, que nos cerca, é a submissão incondicional ao Espírito Santo. Ele fala: a respeito dos quais vos declaro que já outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Por isso Jesus Cristo ele fala para Nicodemo: olha, Nicodemo, não estou te dizendo que tu não podes entrar no reino de Deus, mas é ter uma condição para entrar no reino de Deus. Há uma necessidade da mudança de natureza, da ação regeneradora do Espírito Santo, porque há uma luta entre a carne e o Espírito. Ainda continua em capítulo 3 de João,
Porque os que são nascidos da carne é carne, e os que são nascidos do Espírito é Espírito. Importa-vos e nascer de novo, deixar que a sua natureza seja mudada, que todas essas ações das obras da carne, elas possam ser vencidas, elas possam ser mortificadas, para que você possa passar para o processo de santificação. Aí ele continua: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Veja aqui o verbo usado, crucificaram. Ou seja, submeteram a carne através da ação do Espírito Santo. Crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, desejo exagerado. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Até o versículo de número 25. Então, é através do Espírito Santo, através da submissão incondicional ao Espírito Santo, que nós vamos vencer essa luta. João, ele escreve, queridos alunos, em uma das suas cartas, e aí a resposta: quem vai vencer essa luta? Que nós fizemos lá no início a pergunta. João capítulo 5, versículo de número 1 em diante. Primeira carta a João, capítulo 5. Ele diz: todo aquele que crê em Jesus, que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, ou seja, a sua natureza é mudada. Todo aquele que ama o que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, que obedecemos a sua palavra, que a sua palavra possa servir em nós, que possamos obedecer às ordens dele. Ora, e os mandamentos, e os seus mandamentos, as suas ordens, a sua palavra, não são penosos, ou seja, não são pesados. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, ou seja, vence o pecado, vence essa luta, que é o tema da nossa lição, a luta contra a carne e o espírito. E a pergunta que eu fiz no início da aula: quem vencerá essa luta? Aqui está a resposta: todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que a sua vida foi regenerada, todo aquele que a sua vida foi mudada, todo aquele que o Espírito Santo atuou e mudou a sua natureza, o seu pensamento, o seu modo de viver, o seu modo de pensar, o seu modo de agir, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, através da fé que nós vamos vencer essa luta, com a ajuda do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Queridos irmãos, esse é o poder regenerador que está à disposição de cada um de nós. O apóstolo Paulo lhe traz esse registro, e esse ponto é o ponto importante para que nós possamos vencer essa luta. É o poder regenerador do Espírito Santo. É a grande mensagem da doutrina da regeneração, é que a vida do crente não é uma vida de filosofia, mas é uma vida de poder. Esse poder precisa estar em ação em cada um de nós. Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20, ele diz assim: estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, ou seja, aqui no momento, enquanto estou na terra, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo e se entregou por mim. Enquanto estivermos aqui na terra, essa luta vai ser constante. Por isso o apóstolo Paulo lhe traz aos Efésios capítulo 6 das armaduras de Deus. Há uma necessidade de estarmos revestidos das armaduras de Deus para vencermos essa luta contra o pecado. Porque Cristo precisa viver em cada um de nós. O conceito de Cristo vivendo no crente é um pouco difícil de se compreender. Fisicamente, o crente não é diferente do que era antes. Antes de você conhecer, aceitar Jesus, você não mudou do dia para a noite, da água para o vinho. É um processo. Então, há um porém, um poder invisível
que é o do Espírito Santo, habitando em cada um de nós, depois da conversão, que nos fará amar a justiça e odiar o pecado. E através dele, ou seja, do Espírito Santo, cada um de nós seremos atraídos cada vez mais ao Senhor Jesus Cristo. Precisamos estar ligado nessa videira verdadeira. João capítulo 15, versículo de número 5, ele registra assim, que eu sou a videira, ou seja, falando de Cristo, e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem estar ligado em Cristo, não conseguimos vencer o pecado. Pastor, mas eu não estou vendo Cristo, mas você tem o Espírito Santo aí do seu lado, através da palavra, através da ação do poder regenerador, do Espírito Santo à disposição de cada um de nós, para nos ajudar a vencer essa luta. Ou seja, João capítulo 12, versículo 32, ele diz assim: quando for levantado, atrairei todos a mim mesmo. Ou seja, nós somos atraídos por Cristo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, aqui nós temos alguns textos correlatos, você pode já anotar, que vai ilustrar esse paralelo das verdades da vida do crente ligada a Cristo, que vai dar oportunidade para ele vencer essa luta. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, o poder de Cristo compartilhado com cada um de nós, diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, ou seja, está ligado com ele. 1 Pedro capítulo 1, versículo 5, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, ou seja, nós somos mantidos por esse poder divino através da nossa fé. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 11, o poder divino passa através do crente a atrair outros a Cristo, ou seja, quando a sua vida é mudada, quando você passa a ter uma nova natureza, as pessoas são atraídas através de você a Cristo Jesus, através do seu testemunho. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 11, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Romanos capítulo 8, versículo 2, o poder divino repele o pecado, expulsa o pecado. Diz assim, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou da lei, do pecado e da morte. Então quem vai vencer essa luta? É aquele que está ligado em Cristo. Quem vai vencer essa luta? Que é a pergunta do nosso comentarista. É eu e você, a igreja, ou aquela pessoa que se está ligada em Cristo Jesus. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, o poder divino atrai para a justiça. Diz assim, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que nos conduz à vida e à piedade. Então, sem Cristo, nada, nós não podemos ir a lugar nenhum, não podemos vencer nenhuma adversidade. Por último, o apóstolo Paulo, ele resista essa grandeza do poder de Deus, quando nós cremos, pelo simples fato de nós crermos em Cristo Jesus, nos dá essa oportunidade de ser alcançado pela grandeza do poder de Deus, através do Espírito Santo, que nos ajuda a vencer esta luta contra a carne. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Efésios, capítulo 1, versículo 19 e 20, assim, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com que cremos, segundo a eficácia da sua força e do seu poder, o qual exerce ele em Cristo, ressuscitando-os dos mortos. Efésios 3, 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e peçamos, conforme, olha só, queridos irmãos, conforme o poder que opera em nós. Então não tenha sombra de dúvida. O poder do Espírito Santo, ele opera na minha vida, ele opera na sua vida, ele opera na vida da igreja, está à disposição da igreja para vencer essa luta constante entre a carne e o Espírito. Então, a quantidade de poder e de vida que o crente utiliza é indiscutivelmente proporcional à sua união a Cristo. Ou seja, a fonte desse poder está na pessoa de Cristo Jesus.
Se cada um de nós andarmos unidos em Cristo, permanecendo em uma real comunhão com Ele, o poder abundante haverá na nossa vida, haverá na vida da igreja. Por outro lado, se nós limitarmos a essa comunhão com Cristo, teremos vitórias também limitadas aqui na vida. Então, o segredo é estar ligado na videira, está alicerçado na pessoa de Cristo Jesus. Esse, então, é a nossa lição desta manhã, da lição de número 6, a luta contra a carne. Então, aqui está. Quem vai vencer esta luta? Aquele que está ligado em Cristo Jesus. O que João ele registra. Quem é que vence o mundo no seu capítulo 5, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, aquele que é nascido de novo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Queridos alunos, professores, quero agradecer a oportunidade de estarmos juntos nesta manhã, mas antes de encerrarmos a nossa lição, nossa aula, eu quero deixar uma mensagem a todas as mamães do Tempo da Bênção e aquelas também que nos escutam através dessa plataforma, até também você que ainda não teve essa oportunidade de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar esta mensagem para você, pedindo as grandiosas bênçãos do Senhor nosso Deus, nesse dia tão especial. Eu quero concitar a cada filho a estar próximo da sua mãe cada vez mais, e que nós possamos abençoar as nossas mães. Você que tem a oportunidade de ter a sua mãe ainda viva, que a graça de Deus possa estar dentro do seu lar. E nós temos um resultado de um grande trabalho que uma mãe deixou para um dos nossos escritores, que é o Timóteo. Timóteo, ele teve a oportunidade de ser cuidado pela sua mãe. Eu quero registrar aqui o trabalho, né? O maior trabalho que uma mãe pode ter é o trabalho espiritual, né? Que ela deixa, o legado que ela deixa para o seu filho. Isso nós temos registrado aqui na Bíblia Sagrada, na segunda carta de Paulo a Timóteo. Ele diz assim, apóstolo Paulo escrevendo ao seu aluno Timóteo, ele diz: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados, e está falando ao menino Timóteo, ao filho, a Timóteo, seu aluno, né? Sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia, lembrando das tuas lágrimas. Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Aí ele registra aqui no versículo 5 da segunda carta de Paulo a Timóteo, do capítulo 1, diz assim: pela recordação que guardo da tua fé. Aí vem a ação da mãe, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também ti. Então, quando eu li isso aqui, eu vi que o maior trabalho, o maior legado, né, que as nossas mães têm deixado é a fé que ela tem passado a cada um de nós. Por isso eu quero deixar essa palavra, agradecer a você, mamãe, por tudo que você tem feito por nós e pelos seus filhos. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer que esse ensinamento, ele passou não só naquele momento, mas ficou permanente na vida de Timóteo. Diz assim, mais à frente no capítulo 3, versículo 14, ele falando da inspiração que Timóteo teve. E essa inspiração ele trouxe da mãe dele. Olha o que diz o versículo 14, capítulo 3. Tu, porém, permanece naquilo que aprender. Quem ensinou ele? A mãe dele, Eunice. E que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. Então, mamãe, o maior legado que você tem deixado para nós filhos é o legado de nos ensinar o caminho do Senhor nosso Deus. Eu quero pedir as graças de Deus sobre isso, sobre a sua vida, a saúde do Senhor, sobre cada uma das nossas mães que fazem parte da família do Templo da Bênção, também alunas da nossa escola bíblica dominical. E aí diz versículo 15 do capítulo 3, que desde a infância sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, aqui
apóstolo Paulo escrevendo ao seu aluno Timóteo, dizendo que os ensinamentos que Timóteo teve naquele momento foi trazido pela sua mãe, foi passado pela sua mãe, um fundamento. E isso, irmãos, trouxe um grande legado para a igreja. Então eu quero parabenizar todas as mães que têm se esforçado para levar o seu filho ao caminho do Senhor, ensinar os mandamentos. E eu quero desejar uma bênção especial, quero desejar feliz Dia das Mães a cada uma das nossas alunas, da nossa escola bíblica dominical. Deus abençoe a cada um de vocês. Nós vamos estar orando nesta manhã, agradecendo a oportunidade, não esquecendo que às 18 horas nós teremos então nosso culto com o nosso pastor. Deus possa abençoar este momento, possa reunir a sua família, você possa ter um almoço abençoado e que a graça de Deus seja sobre cada um de nós. Pai, nós queremos te louvar nesta manhã, Senhor, e agradecer por esta oportunidade, em especial por cada mamãe, por cada uma das nossas irmãs, meu Deus, que tem desenvolvido esse papel, quando nós vimos aqui o maior papel, além do cuidado físico, do dia a dia, meu Pai, é o cuidado espiritual, o legado, Senhor, que tem sido deixado pelas nossas mães, meu Senhor querido. Ó, Deus, que tu possa abençoá-la, tu possa recompensar cada mamãe, tu possa abençoar cada família, meu Deus, e nós somos resultados, meu Senhor, dessa benevolência que tu deste a cada uma das mães. Deus eterno e santo, também pedimos a tua graça sobre cada um dos nossos alunos, professores, da nossa querida e abençoada escola dominical do Templo da Bênção, que tua graça seja derramada sobre cada um dos teus servos. Abençoa nossos pastores, pastor Aladim Miranda, pastor Azel Monteiro, pastor Genival Viana, minha própria vida, nossa esposa, nossas famílias, meu Pai, sejam guardadas por ti. Pai, agora eu te peço uma bênção, meu Pai especial, sobre os nossos irmãos que estão enfermos, que foram alcançados, Senhor, por esta pandemia, Senhor querido, que todo mal, Senhor, esteja repreendido de dentro, Senhor, da família, do Templo da Bênção, que cada um de nós possamos, meu Pai, gozar da saúde, para que quando retornarmos, meu Senhor, aos nossos templos, possamos agradecer a Ti num grande culto de louvor. Deus eterno, alguém que está passando pela aflição, alguém que está no hospital, Senhor, meu Deus, que Tu possa curar, Senhor, essa pessoa, a bênção da cura divina alcance, e que todo este mal seja banido aqui da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil, na autoridade e no poder do Teu nome. Como igreja, nós oramos nesta manhã e repreendemos, Senhor, na autoridade do Teu nome, e que a paz que excede todo entendimento possa estar dentro do nosso lar. Deus eterno e santo, assim nós oramos, agradecido por esta oportunidade, por tudo que tem dispensado a cada um de nós desta manhã. Assim oramos, agradecidos, Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, alunos e professores, nós vamos agora impetrar a bênção apostólica. Levante a palma de suas mãos, aí onde você está, e receba a bênção de Deus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor seja com todos os irmãos presentes. Aquele que crê e recebe, diga amém. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, A sombra do Onipotente descansará. Templo da Bênção, 23 anos. meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho e servirão a Deus com alegria, se é de Deus.